Oi, futuros imigrantes, aqui é a Samantha Farias do canal Samina América. Sejam bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a esse vídeo que eu fiz em colaboração com a Priscila. A Priscila mora no Texas, ela já imigrou, ela fez o EB2NW, a história dela é bem interessante. Ela deu algumas dicas aí para quem estiver aplicando, enfim, ou for começar a aplicar. Porém, ela não imigrou com o EB2NW, então veja a história dela. Acompanhe, se você puder, curta o vídeo para engajar o canal, deixe um comentário, se tiver alguma dúvida, a Priscila vai responder também, tá bom? Um beijo, fique com o vídeo. Pri, obrigada por aceitar meu convite. Imagina. É muito especial você aqui contando a sua história para a gente. Então, para começar, se apresente, né? Fale de onde que você veio do Brasil, o que você fazia e como é que foi a sua imigração. Tá ótimo, o prazer é meu, estou muito feliz. Essa história é quase um furo de reportagem, porque ninguém sabe, as pessoas vão assistir, elas vão estranhar, porque só a nossa família sabe o que a gente fez e agora está aí na internet para todo mundo, né? Então, para mim, eu que agradeço, para mim é um prazer enorme estar aqui, de verdade, e assim, como eu estava conversando com você, as pessoas não sabem disso, então está em super primeira mão aqui, só quem está sabendo desse EB2 é a nossa família, e para mim, assim, é um processo que foi uma questão muito pessoal, você vai entender por quê, né? Meu nome é Priscila, eu sou casada com o Daniel, nós temos 41 anos, temos 2 filhos, né? Um de 21 agora e o outro de 15, e nós decidimos fazer o EB2 em agosto do ano passado, em agosto de 2023, foi quando a gente ouviu falar desse visto. Na verdade, a gente já tinha tido na nossa vida vontade de morar nos Estados Unidos, nunca tinha acontecido. E aí o meu marido decidiu que ia aplicar para uma vaga dentro da empresa dele para os Estados Unidos. Então, assim, ele tem ele trabalhava na filial Brasil, e aí a empresa dele tem uma filial em Houston, e ele decidiu aplicar para essa vaga como transferência, e ele foi aceito na vaga. Então, nós tínhamos já assim, decidido, ok, vamos nos mudar para os Estados Unidos com o visto L1, que é um visto que permite o trabalho, o estudo, tudo aqui direitinho. Mas, em contrapartida, muito louca eu, quando eu fui falar do EB2, eu falei, eu vou fazer o EB2, porque eu fiquei com medo das questões do meu filho mais velho, não está dentro do L1, que é verdade, o L1 cai quando você faz 21 anos, e tem várias outras questões, e a empresa do meu marido, ela dá entrada no EB2 depois de 2 anos, né, que você trabalha lá. Só que depois de 2 anos, meu filho jamais faria parte do processo. Porque ele já teria 22 anos. E além disso, né, só te cortando, desculpa, além disso também tem a questão de estar na empresa, mas a qualquer momento pode não estar mais. Exatamente. Depois de a gente assinou um contrato em que a gente tem que trabalhar pelo menos 2 anos para eles, mas se daqui a 2 anos a gente não quer renovar, você volta com tudo para o Brasil, porque a garantia, apesar de ser um contrato de trabalho por tempo indeterminado, ele não tem a mesma garantia que um contrato de trabalho por tempo determinado tem no Brasil. Então, é contrato. Se ele encerra, ele vai. A obrigação da empresa é só pagar o nosso retorno para o Brasil. Mas o que você faz com o apartamento que você vendeu? O que você faz com... Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Como é que você faz com a sua história? Então, eu decidi que se a gente fosse mesmo, a gente ia garantir que a gente iria de maneira mais permanente, né, mais estável, independendo, né, não dependendo, independentemente, do favor da empresa, do procedimento da empresa. Então, eu descobri o EB2 em agosto e nós decidimos começar esse processo aí. E é isso. Legal. O que você fazia no Brasil? Desculpa. No Brasil, eu era advogada, né? Então, assim, trabalhei 20 anos como advogada no Brasil, não só na parte de processo de judicial, mas como empresa, né? Eu trabalhava para empresas, então, como se fosse um executivo jurídico, eu era uma legal manager, né? Uma gerente jurídica. E o meu marido, engenheiro mecânico, trabalhando na parte de óleo e gás, que é o queridinho, é o STEM, né? STEM é o queridinho da América, então a gente decidiu, por isso, inclusive, prosseguir e fazer a partir dele. Então, eu fiz o processo para o meu marido, mas quem é o peticionário é o meu marido, não sou eu, né? A gente fez através dele. Você quer falar sobre o seu processo do EB2? Quanto tempo você montou o processo? Vamos lá. Foi aprovado? Se não foi? Como é que está aí o panorama? Então, hoje, meu processo está aprovado. E, assim,
Eu brinco que eu sou a prova de que as pessoas podem acreditar e fazerem o EB2, porque a maneira com que o EB2 apareceu para mim assim foi absurda, e eu vou te contar e você vai entender nesse processo como foi todo um milagre do início ao fim, né? Então, como eu falei, eu conheci o processo do EB2 através de uma amiga. Eu estava preocupada com essa questão de visto do meu filho, como é que ia fazer, tudo bem, a gente até poderia colocar um F1, mas e futuramente? Imagina, né? Porque um F1 ele vai estudar e depois ele tem um compromisso de voltar para o Brasil, a não ser que ele se casasse com uma americana, o que pode não acontecer. Então, eu fiquei naquela assim, aí a gente tem um green card, decide ficar, e sua empresa pede green card, não pede para ele, fica uma coisa esquisita. Então, tá. Nessa procura toda, eu encontrei uma amiga minha, que me falou, eu fiz um visto de green card, é o EB2NW e tal, posso tentar. Tem um grupo de pessoas que fazem self-petition, vou te colocar nesse grupo, e eu entrei no grupo dia 31 de agosto de 2023, como boa advogada, comecei a pesquisar tudo sobre isso, tudo que você possa imaginar. Foram 7 dias pesquisando, perguntando, fazendo, entendendo, vendo vídeo, horas, mas muitas horas, muitas horas, muitas horas. E eu decidi fazer no dia 7 de setembro. Vou fazer o EB2, vamos sentar, meu amor, vou fazer para você. E eu distribuí meu processo 22 dias depois. Acredito. Gente, vocês entenderam o que ela falou? 22 dias. 22 dias. Protocolou o processo dela. Não recomendo para a sua saúde. Sua saúde física e mental, eu não recomendo. Mas foi o que aconteceu. Mas é possível. É possível. É possível. Eu falo, eu sou a prova de que é possível. Porque as pessoas que estão fazendo o EB2, elas estão sem pressa. Então, assim, você tem tempo de desenvolver. E tempo não era uma coisa que eu tinha, porque, como eu falei, a gente já, né, meu marido recebeu a vaga lá, ele foi contratado nos Estados Unidos, a gente já tinha, quando eu descobri o EB2, eu já tinha o carimbo no meu passaporte do L1, e a gente já estava de mudança para os Estados Unidos. Então, eu não poderia ficar meses desenvolvendo esse processo, porque a nossa vida ia mudar muito rápido, e eu precisava de uma definição. É isso? A gente realmente vai para os Estados Unidos? Será que a gente conseguiria ter um green card? Vamos descobrir antes da gente ir, para que a gente possa fazer planos com mais informação, mais concreto, sabe? Eu gosto advogado. Eu gosto de tudo preto no branco, tudo no papel, escritinho. Se a gente está indo para lá, então vamos convictos das coisas, né? Tendo um certo controle sobre as coisas. Então, eu botei na minha cabeça, eu poderia até ter estendido esse prazo, a gente só saiu do Brasil em janeiro, no início de janeiro, né? Não, minto, final de janeiro. Então, assim, eu até poderia ter estendido esse prazo, mas eu trabalho dessa forma. É para fazer, vamos embora. Então, eu coloquei meu prazo 29 de setembro. 29 de setembro ele foi protocolado. Como que esse milagre aconteceu? Muito estudo, muito tempo sentado na tela do computador. Eu te contei, né, que assim, eu fiquei 56 horas praticamente sem dormir. 48, com certeza sem comer, só no líquido, era café, café com leite, virando noite, fazendo para que a gente conseguisse fazer tudo. E, assim, tive a ajuda do meu marido com a questão da documentação, tudo direitinho. Eu já tinha me antecipado, eu acho que é muito importante você se organizar e se antecipar. Mesmo que você não tenha começado ainda a desenvolver a sua cover letter, por exemplo, você já estruturou, você precisa estruturar quais são os documentos que você vai precisar. Então, assim, eu já tinha estruturado os documentos que eu ia precisar. E aí é isso, vamos embora, vamos fazer. Fez a diferença, né? Fez a diferença. Coloca no papel. Eu acho que assim, você precisa se organizar. Então, eu dei uma lista de documentos, a gente pesquisou esses documentos. Eu, naquele mesmo minuto, assim, no início de setembro, antes de eu começar a cover letter, eu já mandei traduzir toda a documentação, eu já mandei fazer a validação do histórico do meu marido, a validação ai, meu Deus, perdi o nome, certificado, né? Da graduação do meu marido, tudo direitinho. E então, a gente já tinha a documentação adiantada. E aí, com isso, você consegue estruturar e visualizar o processo. Agora, vamos para a parte do desenvolvimento da cover letter. O desenvolvimento da cover letter, para mim, foi uma dor de cabeça muito grande. Por que eu vou te dizer? Por que eu acho que foi uma dor de cabeça? Eu tinha dificuldade de entender, porque quando a gente está nos grupos, e quando a gente lê muito e pesquisa muita coisa, o que acontece é que a gente tem muita informação. E, às vezes, aquilo vai deixando de... Quanto mais informação a gente tem,
mais abre um leque de possibilidades e fica difícil de você focar naquilo, né? Sim. E muita informação muito técnica, muita informação. As pessoas mandavam modelos e você modelos completamente diferentes, né? Uhum. Então, assim, qual é o padrão? Como que você segue? Qual a estrutura que você segue? E eu tive muita dificuldade no início mesmo. E como advogada, a gente precisa... Eu tenho uma estrutura de petição inicial para tudo que eu faço. Por mais que a história lá dentro seja diferente, a estrutura é igual. Então, eu estava precisando dessa estrutura que eu não tinha. Eu não tinha uma estrutura para começar o raciocínio e desenvolver a minha história. Uhum. E eu vi um vídeo da Ana Madureira, né? Uhum. E eu vi que, na época dela, as coisas eram mais simples, você não tinha essa quantidade de AB2 e NW espalhado por aí da forma que você tem. Então, eu acho que, não desmerecendo ela, só para vocês, vocês vão entender, ouve direitinho o que eu estou falando, a régua era mais embaixo, não era uma régua tão alta como está hoje. E eu não falo isso pela capacidade dela, porque ela, se peticionasse hoje, ela faria muito bem, mas a petição, a cover letter dela foi muito mais simples do que hoje se apresenta para a UCES, né? Então, na cover letter, ela contou a história dela, e, se eu não me engano, eu acho que eu li isso, o professional plan dela não foi nenhum documento separado, foi dentro da própria cover letter sendo desenhado, né? Uhum. Quando eu li aquilo, encheu meu coração de verdade. Eu falei, eu preciso simplificar, eu preciso começar, então, a contar a minha história, porque eu vou conseguir enxergar e desenvolver melhor o que eu estou falando. Em vez de pegar a ideia de fulano, a ideia de fulano, a ideia de ciclano, sabe? Aquele bando de informação, um monte de modelo de petição que te enlouquece. Eu falei, eu estou defendendo para a UCES, né, para a imigração americana, que o meu marido é um cara que tem, no nosso caso era advanced degree, não foi habilidade especial, né? Não foi excepcional, né? Mas que ele tem capacidade para realizar algo extraordinário nos Estados Unidos, e que os Estados Unidos querem ele, né? Ele tem algo tão bom que os Estados Unidos precisam dele, né? E eu comecei daí. Eu acho que fluiu muito bem. Eu acho que, para quem tem dúvida... Focou. Isso. Né? Foram 5 dias, eu fiz a minha cover letter, foram 5 dias fazendo ela, desenvolvendo o tempo todo, enquanto paralelamente estavam vindo a documentação, porque ele é o principal documento, né? Eu acho que ele Ela é o documento. Ela é o Exatamente. documento. Então, assim, fica muito fácil depois que você faz a cover letter. E se acredita, não sei se você sabe dessa informação, que tem escritórios de advogados que fazem, né, e não entregam a cover letter para a pessoa ler. Eu acredito porque tem um amigo meu que fez com o escritório de advocacia, e aí ele me mostrou, inclusive, isso até facilitou, não posso deixar de dar crédito. Tive pessoas que me ajudaram nesse Deus me direcionando, porque, olha só, eu encontrei dia 31 com essa minha amiga que me botou no grupo. No fim de semana seguinte, eu encontrei com esse meu amigo e meu marido comentou com ele, e ele falou, eu estou fazendo isso com o escritório de advocacia, que é famoso, não vamos citar nomes. E aí eu estou fazendo. E aí eu falei para ele, poxa, então você pode dar para a gente a lista de documentos que eles solicitaram para você? Isso aí hoje está aberto, né? Mas eu não sabia onde procurar, eu tinha acabado de descobrir. E ele me mandou a lista de documentos. Então eu cheguei até a dar uma olhadinha no professional plan dele, que era bem robusto, assim, umas 20 páginas, mas eu perguntei para ele, tá, e a cover letter? Ele, eu vou pedir, porque eles não me mandaram. E aí, quando ele pediu, a devolutiva foi, isso tem sigilo, isso é produção do trabalho nosso, eu não posso enviar. Gente, não faz sentido algum. Como? A cover letter é o principal do processo. Então, você vai no escuro, você não sabe que estão falando de você, né? Meio que isso. Não são os documentos, é como se fosse uma petição inicial. A sua petição inicial era a sua cover letter, e aí você defende o que você está ali, você vai acrescentando os documentos e as coisas que embasam o seu pedido. É uma petição inicial, aí você imagina, o advogado peticiona para você a sua vida, e você nem sabe o que ele falou exatamente. Você não sabe quais foram os documentos, você não sabe o que ele pediu. Então, eu não tinha mesmo, assim, modelo de cover letter, né? Acho que você acha por aí, elas são bem técnicas. E comecei a desenvolver a minha, a partir daí, contando a minha história. Isso eu acho que eu comecei, de verdade, a minha cover letter começa dizendo que o meu marido é fulano de tal, e que ele se casou aos 20 anos, é bem pessoal. Acho que tem muita gente que não coloca coisa pessoal. Eu acho que os Estados Unidos, principalmente, eles querem saber quem você é. Então, eu
se você só focar no pessoal, realmente você vai ter um problema. Porque eles não estão nem aí se você, quantos filhos você tem. Mas eu acho que se você... Eu fiz um parágrafo inicial pequeno sobre isso me deu uma luz para poder continuar essa jornada. Legal. Então, nós nos casamos aos 20 anos, nós, né, na verdade ele, sempre ele. Nós nos casamos aos 20 anos, nós temos 2 filhos e a gente sempre trabalhou fora. E aí eu comecei... Se formou em engenharia mecânica, universidade tal, depois disso ele trabalhou no lugar tal, depois disso ele foi para o lugar tal, ele fez essa especialização, ele fez esse curso, e ficou aquela parte inicial da cover letter ali, como um resumão da vida, depois nós entramos para defender cada um dos prongs, né? Mas fica fácil quando você primeiro descreve a sua vida e vê ela assim, ó, sabe, no papel. Sim, sim. É mais fácil do que você só pensar num currículo e você pensar assim, eu tenho que escrever o que eu profissionalmente faço. Começa escrevendo quem você é. Assim, para mim ajudou. E eu vi que foi o que a Ana fez na época também, né? Então, eu comecei escrevendo quem o meu marido era e, a partir dali, defendendo ponto a ponto. Então, falei sobre o mérito substancial do trabalho dele, a importância nacional do trabalho dele. Falei do Endeavor, que para a gente foi bem mais fácil. Eu não fiz um professional plan separado. Eu decidi por arriscar, que é uma coisa que hoje ninguém faz, todo mundo faz o documento separado do Professional Plan. Eu fiz ele dentro do Prong 2, da defesa do Prong 2, eu apresentei ele ali. E porque para a gente foi mais simples, porque ele já tinha um emprego. Então, eu coloquei como se, por exemplo, o projeto dele já estava cumprido, entendeu? Era uma proposta que, na verdade, ela já estava em execução. Então, ficou muito fácil. E depois o 3, desculpa, esbarrei aqui, da importância nacional, a gente foi desenvolvendo até chegar na conclusão. Mas eu acho que, assim, foi um aprendizado aquilo, e começando por se entender, sabe? Assim, começa por você e vai descendo o seu profissional e vai defendendo os pontos a pontos. É muito legal, porque isso pode dar uma luz para muitas pessoas, né? E uma motivação, porque muita gente me procura e ainda nem começou o processo e está naquela, né? Será que eu faço? Será que eu, né? Eu vou? Não vou? Será que eu conseguiria ou não? O medo já começa antes. Isso é uma coisa que eu não tenho. Eu não tive. É para fazer, o prazo é quando? É esse. E eu acho que é muito importante isso. Tudo bem, eu coloquei um prazo absurdo, consegui fazer de uma forma absurda, mas um erro que eu vejo em muitas pessoas dos grupos é que as pessoas não colocam data. Elas não colocam meta para realizar. Né? Eu não sei se eu consigo. Então, você não quer vir para os Estados Unidos. Se você não prioriza isso na sua vida, isso não é tão importante para você, você não vai conseguir desenvolver, é impossível, você não vai desenvolver da forma que você deveria. Então, assim, eu acho que os escritórios, eles dão os prazos longos porque eles têm 50 clientes. Só que quando você está fazendo isso para você, você é o seu cliente. Você só tem um cliente. E segundo você mesmo se propôs, essa é a sua vida, isso é o que você quer para a sua vida. Então, você deveria ter pressa. Sabe? Você deveria ter pressa. Isso deveria ser importante para você. Então, é o que eu estou falando. 22 dias, eu acho que, de verdade, 3, 4 meses é um prazo bem razoável para uma pessoa conseguir desenvolver esse processo sozinha, entendeu? Porque, assim, tem a dificuldade das cartas, de tudo, entendeu? Mas, pelo menos, coloca essa meta. Eu vejo as pessoas colocando metas de 10 meses. É absurdo. É absurdo. Você vai priorizar outras coisas, né? Sim, exatamente. Pri, fala uma dica importante que a gente tinha conversado sobre as cartas, que como você solicitou para as pessoas, que eu achei bem interessante. O que acontece, gente? As cartas são o principal do processo, né? Eu acho que é fundamental você ter cartas. E eu estava lidando com aquela situação do tempo, né? Às vezes você pede a carta, a pessoa vai levar 4 meses para te mandar. Eu tinha 20 dias para as pessoas me mandarem as cartas. Então, eu usei uma estratégia que a gente usa muito no direito, né, e tal, que é você precisa trazer aquela pessoa para perto de você. Se você quer que ela faça algo para você, você precisa que aquilo se torne importante para ela também. Então, se o processo é pessoal para você, você não vai conseguir que seja pessoal para ela com e-mail. Então, o que a gente fez com cada uma das pessoas para quem a gente pediu carta? A gente fez uma ligação de vídeo com essas pessoas, contou a nossa história, contou o nosso processo, do que se tratava, e a gente pediu ajuda a elas, dando também um prazo,
né? A gente também deu um prazo, ó, a gente precisa disso dentro de 10 dias, se você tiver alguma dificuldade, você precisa me avisar. Mas quando você fala olho no olho, sabe, é diferente, né? Então, elas ficaram felizes com a nossa história, e aí isso mais propensas a nos ajudar. A gente também mandou as cartas para ela, não espera que a pessoa vai ter tempo de sentar e fazer aquilo sozinha. Então, a gente mandou para cada uma delas já um pouco da história que o meu marido tinha com ela, como a gente queria a carta, dando liberdade para que ela incluísse o currículo dela na carta, né? Aquele preâmbulo, e contasse o lado dela da história, e todo mundo modificou e mandou para mim, deu tudo certo. Tem sempre os atrasildos, né? Mas a gente ligava, oi, poxa, lembra, porque a gente precisa disso, tem esse prazo, desculpa estar te ligando. Mas quando você fala olho no olho, ó, a pessoa fez um compromisso com você. Ela deu a palavra para você, então é bem diferente. Então, essa é a dica, torne pessoal. Traga a pessoa para a sua história, para fazer parte desse processo. E o legal foi depois que todo mundo, e aí, conseguiu? Porque eles eram parte. Foi assim também. Todo mundo queria saber se a carta tinha dado certo. E a gente falou, não, sua carta ajudou, foi fundamental. E é isso aí, essa é a grande dica. Pega aí. Legal. Maravilha. Ô Pri, e aí tá, você falou então, né, sobre o Texas, por que foi o Texas, né? Porque foi essa transferência. Mas conta pra gente como é que foi o início, né? Com certeza, mesmo, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas foi de L1, então tá tudo bem, tudo fácil, tudo certo. Então conta para o povo qual foi a dificuldade do início, como é que você está sentindo aí? Olha, eu vou te falar que eu chorei. Muitas vezes pensei até em voltar. Porque o que acontece? Talvez até para o EB2 seja um pouquinho mais fácil do que para o L1. E eu acho que depende muito da sua cabeça e de tudo que você deixa para trás. Para a gente, foi um pouco repentino. A gente já tinha decidido vir, ele já tinha aplicado para vaga, já tinha meses, mas você mesmo, né? Você está correndo atrás aí do seu processo, você está falando, você está fazendo agora tudo rápido. Então, a sensação que a gente tem é que a gente nunca está preparado, porque a gente não tem ideia da mudança, sabe? Sim. Não é só uma mudança de local. Você está deixando a sua família para trás, você está deixando a sua cultura para trás, né? Você está. Eu chorei um dia ligando para o meu marido irritada, mas irritada eu estava emocionada, eu estava angustiada, vamos colocar assim, porque eu não conseguia comprar um pão no mercado. Eu não conseguia comprar um pão. Porque eu olhei para o mercado e lá no Brasil a gente tem, sei lá, 5, 6 marcas de pães de pão de forma, né? E a gente olha e sabe qual é o bom, qual é o ruim, qual que você gosta. E aqui você tem 69, né? 75, 88. Você tem prateleira com tudo quanto é tipo de pão, de jeito, e você não sabe. E te dá uma sensação, não era pelo pão, era porque... É o contexto, né? Sabe? E não tem ninguém para você perguntar. Eu liguei, porque né, os primos do meu marido são casados com americanos e moram na Georgia. Então eu liguei, eu peguei o telefone e mandei uma mensagem. Que pão eu compro? E aí, olha que interessante. Não sei porque eu conheço essa e essa marca, as outras não tem aqui. Porque os Estados Unidos é muito tudo é muito estadual. Então, nem sempre o que tem no estado vai ter no outro, nem sempre o que tem numa marca vai ter no outro. Principalmente em relação aos processos burocráticos, que são completamente diferentes. Tirar carteira de motorista, tirar Social Security Number, é diferente. Então, assim, no início é bem difícil. Uma coisa que me disseram que me acalmou muito é tenha paciência. Já deu para ver que eu não sou uma pessoa que eu tenho muita paciência. Foram 22 dias para fazer um processo. Né? Então, assim, eu cheguei aqui pensando assim, vai dar tudo certo. Eu vou chegar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, aí você toma o primeiro baque, que quando você chega, não tem carro. E diferente do que as pessoas falam, não é... Estou falando do Texas, minha experiência no estado que eu moro, tá? Não é tão simples você comprar um carro aqui. Por quê? Porque você não tem Social Security. Na Carolina do Norte é a mesma coisa. E você não tem. E quando você pega o Social Security, que eu tive que esperar 7, olha como funciona. A gente, olha, tem coisas que o Brasil está frente, Luiz, tá? Que é bem burocrático também. Então, assim, eu tive que esperar 7 dias para fazer o pedido do Social Security. Quando eu fui lá, a fila é enorme. Eu vi que tinha um QR Code, consegui até agendar online e ser feito rápido o meu processo. Eles levam 15 dias para chegar pelo correio. Então, eu já estava 21 dias no país, eu não tinha como fazer nada.
Então, eu estava 21 dias trancada no apartamento que a empresa alugou para o meu marido. Entendeu? Sim. Sem nada. Quando chegou que a gente foi ver um carro, você não tem o quê? Credit score. Quando você não tem credit score, as taxas de um financiamento, eles podem chegar a 19% ao ano. Nossa. E aí você vai fazer o quê? Você vai comprar um carro à vista? Só que quando você for comprar um carro à vista, a gente tem que lembrar que o dólar está R$ 5, eu já vim para cá com o dólar a R$ 5, você vai comprar... Não existe mais aquele papo de carro de $2.000, de $5.000, tira o cavalinho da chuva. Um carro médio, razoável, $15.000. Um carro 2020, vamos pensar assim, um SUV 2020 razoável, 12, 13, $15.000, com a taxa chega a isso, 15, $16.000. E aí você tem que lembrar que $15.000 é quase R$ 100.000, R$ 75.000. Você vai pegar à vista R$ 75.000? Né, e dá. Então, assim, a pessoa tem que entender, quem está fazendo o EB2, que não é só o EB2, o EB2 é o início do início do início de tudo. Sim. Você precisa se preparar financeiramente, psicologicamente, para a vida que você vai enfrentar aqui. E isso vale, para mim, tendo L1, é igual, entendeu? É igual. Sim. Se você veio como L1, se você veio como F1, você vai fazer... Se você veio com EB2, você está começando uma vida nova, num país novo, tudo diferente, principalmente para quem não tem trabalho ainda. E aí você vai, no seu caso, né? Você não está trabalhando na sua profissão aí. Tem a questão dos seus filhos também, de ter toda essa adaptação, de mudança, né? Sim, aqui como que funciona? Nós somos 4, né? Então, eu, meu marido e meu filho mais velho, nós falamos inglês fluente, ainda tem isso. Ainda tem isso. Do EB2. Se você vier para cá, se você quer vir morar nos Estados Unidos, você não se propõe a aprender a língua, esquece. Você não quer vir morar nos Estados Unidos. Porque, assim, o americano, ele tem uma coisa que é muito legal, tá? Mas é meio tricky, que a gente fala, né? É meio complicadinho. Porque, assim, é a terra da liberdade, mas é a terra da responsabilidade. Você pode fazer o que você quiser, mas você é responsável por todos os seus atos. Então, tá tudo bem se você quiser vir para cá sem falar inglês, mas ninguém vai te ajudar. As pessoas não vão falar português, nem se esforçar para falar português com você. Tá tudo bem se você não quer falar português, então você só pode limpar a louça, porque eu não preciso falar com você, você vai entender quando eu falar limpa aqui, clean, você vai entender as palavrinhas. Agora, se você se propôs a fazer um EB2, significa que você é um cara, uma mulher de nível superior, que você teve, né, os seus achievements na vida, né, você conquistou muitas coisas na vida, você não vai fazer o inglês para vir para cá, você jogou toda a sua história no lixo, né, para vir para cá para isso. Então, eu acho que aconteceu isso aqui, a gente fala inglês, mas o meu filho mais novo não fala, a adaptação com ele foi bem difícil no início, bem difícil. O seu filho mais novo tem quantos anos? 15. Ele já entrou aqui no high school, e aí, gente, olha, a gente poderia ficar aqui, acho que vai ter que fazer assim, parte 1, parte 2, parte 10. Não, mas depois o pessoal vai te acompanhar, porque o seu Instagram aqui, a Pri tá arrasando nos Reels, nos Stories, todos os dias. É só uma brincadeira para me distrair. Tá demais. E aí a gente vai aprendendo sobre o Texas, né? Tudo muito diferente, né? A minha adaptação com ele. Então, depois o pessoal vai continuar te seguindo, com certeza, e aí você vai contando, né, detalhadamente todas as fases. A minha adaptação com ele foi difícil por causa do inglês, né? No high school você não tem o buddy, que é o cara que te acompanha para te ajudar, né? Então ele teve que se virar no inglês, falava pouquinho. Muita gente aqui no Texas fala espanhol, então ele acaba falando espanhol mais do que inglês, mas entende. E agora, depois de 2 meses, ele está muito melhor, está pegando. Mas o sistema educacional é diferente, tudo é diferente, a gente realmente é uma mudança de vida muito grande, a gente precisa estar preparado, e é legal mesmo que venha a família, se um está trabalhando, o outro não está no início, porque eu não consigo imaginar como que eu ia estruturar a minha casa e a minha família se nós dois estivéssemos trabalhando no escritório. Não dá. Precisa ter alguém em casa para poder dar esse sustento, essa liga, resolver as pequenas coisas, né? Assim, você vai precisar alugar uma casa, você vai precisar ligar as contas, e não no Brasil você liga, faz a ligação online, né? Você pede água online. Aqui não. Tudo, né? Aí você não fala inglês. Como é que você faz? Mas tem o espanhol. Eu acho mais difícil
Eu falo inglês fluente, eu não consigo entender o espanhol fluente deles aqui, porque é muito rápido. Então é muito difícil. E as pessoas realmente elas ficam incomodadas, tipo, pô, você não está entendendo o que eu estou falando? Então tá bom, tchau. Né? Mas é isso, muita mudança, muito diferente. Eu acho assim, o primeiro mês você só precisa respirar e sobreviver, continuar, né, aqui. Depois do primeiro mês, as coisas vão se assentando. Então, hoje eu estou aqui, vai fazer 5 meses, e eu já agora sim, agora aquela sensação tá tudo caminhando, já sei onde tem a promoção, já achei o site do leilão, que você compra tudo barato, mobilei minha casa com muitas coisas do leilão que eu paguei baratíssimo, já sentei com a counselor da escola, planejamos toda a vida escolar do meu filho. Então, assim, as coisas vão caminhando, mas precisa se preparar, e principalmente se preparar para aquilo que não tem controle, que eu acho que isso foi o mais difícil para mim. Eu gosto de ter uma certa estrutura, e quando você é jogada em outra cultura, por mais que eu já conhecesse os Estados Unidos, a gente já veio aqui várias vezes a passeio, não é a mesma coisa. Eu sempre brinco assim, o turista, ele não está vendo a barata andando, porque ele está preocupado com outra coisa, ele está preocupado, ai, que lindo! Mas para quem mora aqui, você está enxergando os problemas que o local tem, e isso começa a te preocupar, porque você nunca tinha visto isso antes, não tinha se preparado para isso, não tinha pensado nisso, né? Mas tem sido uma jornada e tanto, e eu falo assim, não é um lugar perfeito, não é um lugar perfeito, mas é um lugar muito bom. É um lugar muito bom, assim, que realmente a questão que eu acho que traz muita gente para cá é a segurança, e isso a gente vê por aqui, né? É muito mais seguro, é muito mais seguro. Mas é isso. Bom, adorei nosso bate-papo. Acho que vai ajudar muitas pessoas a clarear as ideias. De repente, alguma pessoa estava precisando ouvir, né, que é possível fazer sozinho, que é possível fazer em pouco tempo, que é possível, né, que, enfim, acho que dá para dar muita esperança para muita gente. Muito bom. E Pri, conta pra gente aí essa história das redes sociais, pra gente fechar aqui o vídeo. Gente, olha, engraçado que assim eu fico com vergonha, entendeu? Lá na hora a gente não tem. Não, mas é igual quando alguém fala para mim assim, hoje mesmo, uma moça me chamou e falou assim, me passa um vídeo tal que você fez, que eu não sei qual que é o seu canal, me falaram em um grupo, e eu não sei, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu nem vi, quando falam de mim nos grupos, eu tenho vergonha, né? Então... também, né? Engraçado isso, né? Igual uma vez eu escrevi um artigo para um livro, eu não vejo o livro. Então, assim, entendeu? Tipo... Tá ótimo, tá lá, não quero nem saber. Eu não vou assistir isso aqui depois, não quero saber. Eu também não reassisto. Nunca. Eu só assisto para editar. Depois, nunca mais eu vejo. Eu morro de vergonha. Mas, assim, eu decidi... Eu fiz a rede, eu acho que vai fazer um mês, assim, tem pouquinho, né? No Instagram, que é o Gringuei USA. Foi mais uma brincadeira. Eu falei, não tô fazendo nada não, né? Tô lavando, tô cozinhando, leva filho, pega, faz lá, estrutura tudo. Estou estudando muito, mas falei, vou começar a gravar, e eu comecei a gravar meu dia a dia aqui no Texas, as diferenças, fazer umas brincadeiras, né? E tá caminhando ainda, né? Tá no início ainda, mas quero convidar você que tem curiosidade, né, de como são as coisas por aqui, a seguir o Gringuei USA, e espero que você curta, assim. Se não curtir, não fala não, tá? Não. Vamos apoiar, gente, é uma rede, né? A gente tem uma rede, uma corrente, né? Eu falo, EB2NW é uma corrente aí que a gente, um vai ajudando o outro né? Como pode, enfim, e aí cada informação que a gente consegue passar nas redes sociais, eu acho que vale ouro, porque a gente não está numa posição, né, literalmente de influencer, de blogueira e tudo mais, a gente está contando a nossa história. Se acontecer, vai ser uma consequência, mas não é essa intenção, né? Então, eu acho que é genuíno. Então, se eu fosse dar uma dica, assim, se eu fosse fazer um apanhado, né? Assim, meu processo hoje, eu falei, né? Ele está aprovado, mas ele teve RFE, a gente respondeu RFE e tal. Se organize e seja criativo. Porque, assim,
o que falta, às vezes, você pensa assim, eu não tenho nada para fazer nos Estados Unidos, eu não consigo raciocinar, como assim importância nacional? Seja criativo, pensa fora da caixa, começa a pesquisar, começa a trazer, a olhar a informação do que os Estados Unidos precisam, porque daqui a pouco esse gatilho vem, você vai fazer esse alinhamento, entendeu? Mas seja disciplinado, seja um criativo disciplinado, entendeu? Você precisa se organizar, colocar metas, cumprir as metas como se fosse um prazo, sei lá, de uma conta que vai vencer. E você precisa pagar essa conta, entendeu? Porque é a vida, né? É a sua vida, é a vida de quem está fazendo toda hora. Que a motivação para fazer isso, né? Precisa muito da disciplina, porque eu falo assim, quando não tem motivação, então coloca a disciplina, que daí o negócio vai, né? Mas aqui dá para colocar a motivação, que é a sua vida lá na frente, né? Exatamente. Você não quer tanto emigrar, então que essa seja a motivação para sentar, focar e montar, né? Eu vi uma pessoa falando assim, mas nem tá current. Sim, mas o que importa é a sua não é se está current ou não está. Assim, você usar isso como desculpa é burrice, porque independente se current ou se não current, a sua PD precisa estar, né, que é a sua data de distribuição do processo, quanto antes ela estiver melhor. Então, é isso. Sabe, olha, vai ler, vai pesquisar sobre o assunto, pesquisa sobre a sua profissão. O Google é a melhor chave para isso, é a melhor ferramenta para isso. Começa a fazer as perguntas. Eu sempre falo assim, faça as perguntas certas que você vai ter a resposta que você quer. Uma coisa também que eu utilizei foi o Grammarly. Eu esqueci de falar isso, tá? O Grammarly me ajudou muito, é uma ferramenta de inglês, ele não vai fazer a tradução para você, você precisa colocar o inglês, mas ele faz os uploads do documento. Então, por exemplo... Legal. E coloca numa linguagem mais do jeito que você quer, mais do jeito que o americano fala, né? Porque não é só você saber escrever o inglês. Então, eu pagava ele, era uns R$ 150 por mês, porque ele se não me engano, é $30, e durante o tempo do processo, né? Eu paguei um mês, né? 30 dias eu utilizei, dos 20 e poucos dias eu utilizei aquela ferramenta, depois paguei de novo, porque eu precisei utilizar para RFE. Né? Então, assim, já cancelei de novo. Você usa só o período que você precisa. Quando você faz o upload, ele vai corrigindo o seu jeito de falar o inglês, e aí vai trazendo palavras novas, isso também... Sensacional. Caramba, ferramenta excelente, né? Mas foi isso, é muita disciplina, muita organização, muito foco e criatividade, que aí flui, entendeu? Não tenha medo, não você já tem, né? Exatamente. Não, você já tem. Ainda mais para a gente que é self-petition, né? A gente não teve um investimento financeiro tão alto. Então, assim, vamos embora, vamos lá, vamos fazer. Põe o medo embaixo do braço. E vai com medo mesmo. Quanto mais você conhece o processo, menos medo você tem. A gente tem o medo do desconhecido, não é isso? Sim. Então, se intere melhor do processo, né? Tem uma música da Marcela Thaís que ela fala assim, tudo é difícil até fácil se tornar. É isso. E, eu falo assim, o processo torna a gente mais forte. Virou uma brincadeira aqui dentro da minha casa, e é verdade. Quando alguém fala, eu sei que eu consigo, eu brinco assim, eu sei que eu consigo porque eu fiz o EB2. Você entendeu? Então, assim, eu tenho isso também. Às vezes acontece qualquer coisa que eu sinto, tudo bem, eu consegui brincar. Consigo isso daí, eu faço, pode deixar. Mole. Sempre vão haver os desafios, né? Assim, mas cada um deles vai tornando a gente mais forte, com certeza, com certeza. Legal. E dando esperança, né? É isso. Pri, muito, muito obrigada aí pelo seu tempo. Eu agradeço. Né? Que bom que deu certo hoje para a gente gravar. Pessoal, sigam a Priscila, vou colocar a rede social dela aqui. Estou convencendo para ela fazer um canal no YouTube. Eu não sei mentir dessas coisas. Olha, eu sou péssima, mas vamos lá. Do mesmo jeito que ficou 21 dias lá, debruçada, tenho certeza que você vai... Meu marido fala isso para mim. Precisa ver os vídeos da Paty Machado. Ela foi assim que eu comecei no YouTube. Assim, ela ensina bastante sobre tudo, sobre todos os detalhes. Bem legal. Ela, Ana Madureira do YouTube, entendeu? Entendi. Show. Vou ver, então. Muito legal. Gente, então, nós vamos ficar por aqui. Muito obrigada por quem ficou até o final. Se puder, dê um joinha no vídeo para fortalecer o canal. Se puder também, deixe um comentário. A
Pri, se você responde, se eles colocarem lá os comentários. Sim, você me ajuda, que aí eu boto, Tá. Se tiver alguma dúvida e a Priscila puder ajudar vocês, podem deixar aqui no comentário. E também podem procurar, né, adicionar a Priscila nas redes sociais e também fortalecer o canal dela. É isso, obrigada. Obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui. Eu sou muito prolixa, entendeu? Mas eu espero que vocês tenham curtido. Não, foi ótimo. Foi ótimo. Foi uma conversa aqui entre amigas e todo mundo vai curtir com certeza. Ajudando. É verdade. Então um beijo. Isso. Beijo. Tá? Beijo, pessoal. Obrigada aí. Espero que eu possa ajudar vocês e estamos à disposição, com certeza, sempre. Tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!